Nós vamos à palavra de Deus agora, com muita alegria no nosso coração. Eu peço que, por gentileza, você que trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, ou fora do Brasil também, acompanhando o nosso culto de louvor e adoração, o culto da noite, aqui na Igreja do Nazareno, Tabernáculo da Vida, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, no nome de Jesus. Nós vamos hoje ao texto de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, nós vamos ler do 24 ao 27, eu peço toda a atenção da igreja e você que quer nos acompanhar também com a Bíblia Sagrada, por favor, tome a palavra. Mateus 7, a partir do 24, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem, e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos a Deus. Pai, diante da tua palavra nos encontramos. Que privilégio para nós estarmos reunidos nesse lugar tão especial, levantado para o louvor do nome da tua glória. Fala conosco, porque até agora nós demos ao Senhor o nosso melhor. Palmas, ofertas, canções, aplausos, orações, para que se cumpra em nós esse princípio maravilhoso e divino. Primeiro plantamos, primeiro damos, depois colhemos e recebemos. Então é a hora do Senhor falar conosco. E uma das maneiras mais poderosas do Senhor falar é através da tua palavra. Que possamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento para receber a tua palavra. Faremos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Se tivéssemos que dar um tema para a nossa reflexão de hoje à noite, nós daríamos o seguinte tema: construindo para a eternidade. Construindo para a eternidade. Aqui em Mateus capítulo 7, a partir do 24, como lemos, nós encontramos dois homens, um sábio e um tolo. Vamos observar que ambos ouviram a mesma palavra. Então o problema não está na palavra. O problema está em quem ouve a palavra. A palavra foi a mesma para os dois homens. E é a palavra de Deus. A palavra de salvação. A palavra de Cristo. O que fez o homem sábio? Ele colocou em prática aquilo que ouviu.
não foi apenas um ouvinte. Ele deu ouvido. Ele se interessou. Ele achou tão importante alguém falar das coisas eternas para ele, que ele não desprezou. Ele ouviu e praticou. Foi sábio. Não segundo o mundo. Não segundo o que o mundo prega. Porque a sabedoria do mundo é totalmente loucura para Deus. Assim como a sabedoria de Deus para aquele que não crê é loucura. Não cabe na mente. A pessoa não compreende. Então o homem sábio fez o quê? Ele colocou em prática as palavras de vida eterna que ele ouviu. Ele não apenas se contentou em ouvir, achar bonito, maravilhoso, que linda palavra, né? Que maravilhosa palavra. Não. Ele colocou em prática. Em João 13:17, João 13:17, nós vemos aqui um motivo importantíssimo para a gente não apenas ser ouvinte, mas ser praticante. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então nós não devemos nos contentar apenas em saber. É como alguém que faz algum curso profissional. Aulas e aulas e aulas e aulas. E compra material, e compra livro, e vai para a aula, e se fadiga. Mas para que fez o curso? Se formou naquilo, mas não pratica nada. Não exerce. Para que serviu? De enfado, de gasto, de gastar dinheiro e tempo. A palavra de Deus, o reino de Deus, irmão, Jesus falou a mesma coisa. Ele não chamou a gente apenas para ouvir, ou para gostar ou não do que ouve. Ele chamou a gente para praticarmos a palavra. Porque aqui, em João 13:17, está dizendo que se nós sabemos estas coisas, bem-aventurados nós somos, se nós praticarmos. Que é a palavra bem-aventurado na Bíblia? É muito feliz. É abençoado em tudo que faz. Isso é a definição de bem-aventurado na Bíblia. Tudo que eu faço dá certo. Por quê? Porque eu ouço, sei das coisas de Deus, da palavra de Deus, e eu pratico. Eu não apenas ouço. Outro texto que nos chama atenção, para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é sabedoria. A palavra de Deus é poder para todo aquele que crê. E hoje estamos ouvindo a palavra. Estamos adquirindo poder, sabedoria, autoridade. E certamente, conquistando com a nossa fé na palavra, a vida eterna. Que é o propósito final de tudo que Deus fez. É nos garantir e nos dar a vida eterna. Tiago capítulo 1, verso 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você está vendo que a palavra de Deus serve para tudo?
se eu sou praticante, temente da palavra de Deus, não apenas conhecedor e ouvinte, mas se eu sou praticante, temente, tudo na minha vida dá certo. Eu posso ter luta, eu posso ter dificuldade, eu posso enfrentar batalhas terríveis, mas Deus me faz bem-aventurado, feliz em tudo que eu fizer. É a garantia de que eu sou abençoado quando eu pratico e temo a palavra de Deus. Então não apenas ser ouvinte não vale. Tem que ouvir, crer e praticar. Então o texto nos mostra dois homens, um sábio e um tolo. Os dois ouviram a mesma palavra, a palavra de Cristo. O que fez o sábio? Colocou em prática. Ele não foi apenas um ouvinte. Nós vemos aqui Jesus também falar de duas casas. Uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. Aqui tem coisas interessantíssimas para nós. Por que Jesus falou de duas casas? Ele nos dá exemplos materiais, corriqueiros do nosso dia a dia, para que a gente entenda como funciona o reino de Deus, que é espiritual. Duas casas, muito bem. Ele está falando de construção. Portanto, ele está falando de edifício. Os edifícios são construídos de formas diferentes. Quantos edifícios você conhece? Na maioria deles tem edificações diferentes. Por quê? Porque cada edifício é construído de acordo com os fins que se destinam. Exemplo, por que construímos esta casa? E por que construímos um tabernáculo e não uma edificação final? Porque um dia queremos desmontar isso, desmanchar isso, e pelas laterais, construir, levantar uma catedral. Está tudo edificado, tudo pronto. Mas qual foi o propósito dessa casa ser levantada? Para glorificar, para exaltar, para bendizer a Deus, para que eu, você, nós, os filhos, as filhas de Deus, pudéssemos ter um lugar respeitado, limpo, asseado, bonito, bem cuidado. Não precisa ter luxo, nem ouro na parede, mas um lugar bonito, sempre limpo, aconchegante, para que aqui a gente tenha prazer, os nossos filhos tenham prazer, nossas esposas, maridos, tenham prazer em estar aqui, para nós termos um ambiente onde a gente se encontra. Isso vira uma referência. Onde você vai domingo à noite? Vou na igreja do Nazareno. Aonde? Na Fernando Costa. Você tem uma referência. Você tem para onde ir. Você sabe onde você está. Se alguém quiser te encontrar, sabe onde te acha. Se teu marido, tua esposa não frequenta os cultos como você, ele sabe onde você está. Então qual foi o propósito desta casa ser erguida? O propósito de louvar a Deus. Os edifícios são construídos de formas diferentes, porque cada um vai ser construído de acordo com os fins que eles se destinam. Uma pessoa irá construir a sua vida de acordo com o que ele ou ela se propõe o final. E eu pergunto a você, de que maneira você está construindo sua vida espiritual? Qual o propósito de você construir ou não uma vida de acordo com a palavra de Deus? Se você partir esta noite, se Jesus te chamar essa noite, você tem certeza que vai estar com Ele? Porque nós edificamos uma casa ou um edifício de acordo com o fim que nós queremos. Então vamos entender que a nossa vida espiritual é da mesma forma, é da mesma maneira. Eu posso construir a minha vida do meu jeito, da minha forma, do meu modo, relaxadamente, seguindo os meus conselhos ou o conselho dos ímpios. Não tem problema, irmão. Deus não vai ficar zangado comigo. Mas e o final disso? Eu vou colher. Porque cada um edifica a sua casa de acordo com o fim que ele quer. Cada um constrói a sua casa em cima daquilo que quiser. Por isso que Jesus falou de duas pessoas. Por isso que ele falou que dois homens constroem duas casas de maneiras diferentes. Um ouve, pratica,
edifica a sua casa em cima da rocha. Rocha é Jesus, é a palavra, o maior fundamento. O outro não. O outro constrói sobre areia, sobre conselhos vazios, conselhos humanos, anda segundo o parecer do mundo, não está nem aí com a lei de Deus. Se é proibido aí que ele quer fazer, ele transgride a lei de Deus, ele não tem temor a Deus, sua família não teme a Deus, seus filhos não temem a Deus. Ele está construindo uma casa, com um propósito, desta casa não permanecer de pé. E a nossa casa não vai permanecer de pé se nós não passarmos um dia pelo juízo de Deus. Quando eu for chamado, quando você for chamado para prestar conta desta vida, Deus saberá, e eu também e você, em cima do que nós edificamos nossa casa. Porque lá no juízo só permanece quem edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra. Muitos serão reprovados no juízo. Por quê? Porque nesta vida não deram bola à palavra. Não ouviram os pregadores, não ouviram os profetas, não deram ouvido ao Espírito Santo. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Por que não fala os espíritos? Porque aqui não governa os espíritos. Aqui é só um espírito, que é o de Deus, o santo, o de Jesus. Então a ele nós devemos ouvir, e não somente ouvir, como Jesus falou nesta parábola. Nós devemos ouvir, crer e praticar. Porque no juízo final, uma casa não ficará de pé, se não tiver sido edificada sobre a rocha. Não ficará. Porque Jesus já dá o exemplo aqui. Uma pessoa irá construir a sua vida de acordo com o que ela tem como propósito. Vamos a Efésios, capítulo 3, versículo 21. Aqui o que nos importa é a palavra. Efésios capítulo 3, verso 21, aqui diz o texto. A este, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo. Ele está falando de eternidade. Tudo isso que Deus fez, desde a criação do homem, desde o Éden, passando por Adão, depois por Noé, pelos patriarcas, por Abraão, por Isaac, por Jacó, os reis, os juízes, os sacerdotes, os patriarcas, tudo até chegar em Jesus nos nossos dias, tem um final único, é nos levar para a vida eterna com Deus. Ele está falando nesse texto. A este, glória na igreja. A Jesus, glória aqui na igreja, por todos os séculos, para todo sempre, em todas as gerações, a Ele o louvor, porque a Bíblia fala de algo importantíssimo, que todo cristão que teme a Deus não pode desprezar, a eternidade. É sobre a eternidade que Jesus está falando. De edificar a casa sobre a rocha, ou edificar a casa sobre a areia. Eternidade. Vida eterna com Deus. Antes de um edifício ser construído, deve haver um plano a ser seguido. Ninguém constrói um edifício, irmão, sem uma planta. A planta diz qual é o fundamento, aonde que vai o alicerce, aonde que vão as agulhas, as brocas, aonde vão as colunas, coluna que sustenta aqui, coluna que sustenta ali, quantos andares vai ter para cima, se vai ter andar para baixo, subsolo, estacionamento, tem que ter uma planta. Porque cada edifício é construído com um propósito. Então o engenheiro que se preza, há muitos aqui, inclusive o nosso irmão Jairo, dá uma aula disso aí. O engenheiro que se preza, para aí, quantos andares você quer? Eu quero 5. Então, querido, fundação aqui, ali, ferro de tal medida, cimento temperado com tanto, para suportar o peso da laje, do piso, tal. Por quê? Porque cada edifício tem um propósito. Agora, quantos edifícios nós já vimos cair no Brasil e fora dele? Por quê? Você vai ver que houve erro humano. Não se seguiu a planta. Se misturou o cimento. Não se usou o ferro adequado. Não se colocou o cimento que precisava. Ruiu. Viadutos, pontes
Quantos você já viu ruir? Eu já vi muitos, no Brasil e fora dele. Por quê? Porque não se segue o plano. Assim é a nossa vida. Se nós não seguirmos o plano divino que está na Bíblia, irmãos, a gente pode ruir. A nossa casa pode cair a qualquer momento. Porque cada um tem que ver em cima do que edifica a sua vida. Porque é em cima do que nós edificamos que vai dizer se nós vamos passar a tempestade ou temporal ou não. A base, o solo, a raiz é que diz se nós vamos suportar ou não. Eu me lembro, irmão, e essa estrutura é relativamente pequena, mas se você olhar do lado do tabernáculo, ali tem uma ali grandona, uma das maiores que está para fora. Você não pense não, aquilo é só a cabeça dela, a cara dela. Tem 5 metros de agulha para baixo ali, ó. O engenheiro trouxe, desfaça assim, pastor. Agora vou eu lá e falo, não vou fazer. Mesma coisa com Deus. Deus fala, faça assim, edifique a sua vida na minha palavra, edifique a sua vida na rocha, dê ouvidos aos meus conselhos, abra o teu ouvido. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Não, eu sei cuidar da minha vida. E por um tempo caminha, por um tempo fica de pé. Irmãos, teve um dia que veio um vento aqui de baixo que eu fiquei com medo. Aquele dia esse tabernáculo passou pelo teste. Falei, Jesus Cristo da glória. As irmãs estavam ensaiando no fundo aqui, as meninas da dança. Elas ficaram apavoradas. E eu andei por lá de fora, levantei a mão que nem Jesus dentro do barco. Vento, eu te repreendo no nome de Jesus. Mas soprava e chacoalhava. E o bichão ficou firme. Ele só dava uma sacudidinha assim. Eu olhava ali, o meu termômetro, aquele aparelho ali, ó. Que está ligado na coluna, lá em cima, na viga. Ele fazia assim. Eu digo, opa. Mas não soltou uma lâmina, uma solda, um parafuso. Porque a gente seguiu a planta. A gente seguiu a determinação. Seria bom falar, para que precisa de um negócio desse aí? Faz nada não, joga um concreto aí, põe a bucha aí, acabou. Só que depois a bucha vem mesmo, irmão. A Bíblia é a mesma coisa. Gente que não quer seguir a palavra, gente que não quer obedecer a Deus. E desobediência é um fruto que eu e você não comemos sozinho. Passa para todo mundo que está do nosso redor. Desobediência é um fruto que a gente não come sozinho. Pode ver. Todas as vezes que alguém desobedeceu a palavra ou a ordem de Deus, espalhou para quem estava ao seu redor. Porque desobediência não se come sozinho. Eva desobedeceu e foi levado o fruto para Adão. Pá! Deus sentenciou os dois. Por quê? Porque não observou a palavra. Então, antes de um edifício ser construído, deve haver um plano a ser seguido. Os componentes da construção darão garantias, ou não, do que o edifício vai suportar. Os componentes que serão usados na construção vão garantir ou não se aquele edifício vai aguentar a tempestade. A minha vida e a sua vida é exatamente assim. Aquilo que eu uso para construir a minha vida espiritual, aquilo que eu uso para crescer na minha fé, na base que é Cristo, vão dizer se eu estou apto a enfrentar ou não os dias maus ou as tempestades, porque eles vêm, como diz aqui o texto. Note que no texto, a tempestade, os rios, os ventos sopraram sobre as duas casas. A que estava sobre a rocha e a que estava sobre a areia. Porque se a que está sobre a areia não tem problema nenhum, e a que está sobre a rocha também não passa por prova, então você pode fazer do jeito que você quiser. Mas Jesus foi muito enfático, muito claro, quando ele disse, sopraram os ventos, levantaram-se os rios, e deram com ímpeto, com força, sobre a casa da areia e sobre a casa da rocha. Mas uma só ficou de pé. Esse é o segredo. O segredo então não é não passar por lutas. O segredo então não é não passar por provas. Mas é em cima de que a gente está garantindo a nossa passagem pela prova. É isso que faz diferença. E não faz só diferença, faz toda a diferença.
Então os componentes da construção darão garantia ou não de que aquele edifício vai suportar as tempestades da vida. 2 casas, 2 homens, a mesma palavra, 2 resultados. Para a gente não esquecer. 2 homens, uma só palavra, 2 casas, 2 resultados. Diferentes. Uma casa resistiu. Uma outra casa caiu. Desmanchou. E o Senhor Jesus diz que grande foi a sua ruína. Verso 27 de Mateus capítulo 7 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, desabou, sendo grande a sua queda ou a sua ruína. 2 homens, 2 casas, uma só palavra, 2 resultados. O que faremos diante disso? Qual será a nossa resposta diante disso? O que faremos acerca do conselho do Espírito Santo? Continuaremos a viver do jeito que queremos? Continuaremos a levar a nossa vida da mesma forma? Absolutamente, loucamente, sem olhar para Deus, sem estabelecer propósitos, planos, sem permitir que a palavra dele seja o centro da vontade dele na nossa vida? Ou pararemos para ouvir, atentar, obedecer e praticar a palavra? A escolha desse alicerce até o acabamento é dos proprietários. Quando você constrói a casa, um engenheiro fala para você: você quer construir o quê? Tamanho do terreno, da planta. Aí você que fala o material que você quer usar, filho. Tanto na edificação, como no telhado, por dentro, por fora. Então veja que isso é uma escolha. Os 2 homens escolheram edificar uma casa. Os 2 escolheram aonde iriam edificar a casa. Está vendo que Deus dá essa oportunidade para a gente? Um dia alguém me perguntou: pastor, se Deus já nos amou antes da fundação do mundo, se nos escolheu já no ventre da nossa mãe, por que temos que receber Jesus? Exatamente por causa do poder da escolha. Deus quer que a gente conheça o plano dele para conosco. E quer mais ainda. Ele quer que a gente diga sim ao plano dele. Então é escolha. Então tem liberdade. Então tem livre-arbítrio. Então eu posso escolher. Assim como escolho a roupa que vou vestir. Pastor Emerson gosta do vermelho, lindo, maravilhoso. Marcelinho já gosta do azul riscadinho. Aliás, está meio uniformizado a coisa hoje aqui, né? Não sei se eles combinaram por causa do impeachment, alguma coisa aí. Eles estão meio que uniformizados, estão bonitos ali, ó, né? Exemplo, pastor Eduardo escolhe ser uma catedral. Escolheu. O Emerson segue, gosta, segue. Já o Gilson, isso é um descaso. Isso é uma falta de educação para nós pastores. Isso não engorda nem com uma oração forte. Isso é terrível. Escolheu ser daquele jeito ali. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, meio que na brincadeira para descontrair, é que nós temos poder de escolha. A gente escolhe. Você já notou que até a pessoa que vai viver com você o resto da sua vida, Deus te dá o direito de escolher? Por isso, quando alguém vem reclamar, eu digo assim: você escolheu. A pessoa fecha a cara e fala: é verdade. É uma escolha. Deus não amarra ninguém. Deus não... Já foi a época dos coronel. Casa com a minha filha. Já foi. É uma escolha. A vida é feita de escolhas. Espera aí. Por que você e eu estamos aqui no culto hoje à noite? Nós sabíamos que o culto existiria. Sabíamos, irmão? Que nós estaríamos aqui, que a igreja estaria aqui. Mas eu poderia ter escolhido outra coisa. Sair agora à noite,
comer aquela pizza portuguesa, ligar para o pastor, ver se ele quer ir. Isso também é de Deus. Quando eu ouvir essas coisas, eu vou dizer: irmão, você tem espírito de revelação. Isso é de Deus. É uma escolha. Você escolheu estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Aquele homem escolheu o tipo de material que ele ia edificar a sua casa. E eu pergunto a mim e a você, que também não estou fora do contexto, que esta palavra também é para mim. Eu costumo trazer enxada no culto, não pá. Pá é aquele irmão que fala assim: toma, irmão, essa palavra é sua. Eu não, eu trago pá, essa palavra é para mim. Eu vou encher minha carriola, porque eu quero me encher da palavra de Deus. Então, é uma escolha. Com que tipo de material você está edificando a sua casa espiritual? Disso depende, se você é casado, a paz, a harmonia, a felicidade da tua esposa e dos teus filhos. Depende da escolha que você, que nós fazemos. 2 homens foram construir sua casa. O primeiro, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, que ouviu as minhas palavras e edificou a sua casa. Agora é casa espiritual, em cima da rocha. Sopraram os ventos, levantaram-se os rios, veio a tempestade, bateu com ímpeto sobre aquela casa, e ela resistiu. O outro ouviu, não atentou, não praticou, desprezou, construiu sua casa sobre a areia. Levantaram-se os rios, sopraram-se o vento, levantou-se um grande temporal, uma tempestade, e aquela casa não resistiu, e grande foi a sua ruína. Quem errou? Foi Deus? Não. Errou aquele que não ouviu, e se ouviu, não praticou a palavra de Deus. Por isso que aqui na igreja de Nazaré nós temos como hábito pregar a palavra, porque é ela que edifica a tua vida, é ela que edifica a minha vida, é ela que te salva, é ela que me salva, é por ela que eu serei julgado, livre ou condenado, é ela que vai permanecer no céu. Pastor que ama ovelha não fica enchendo linguiça nem farofa, ele prega a palavra, ele ensina a palavra. Como disse Paulo a Timóteo: fazendo isso, você salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Pregando a palavra, pregador, você salva a ti mesmo. E salva a ti mesmo e aqueles que estão te ouvindo. Por quê? Porque o final de tudo isso é a nossa vida eterna. O que está em jogo aqui, igreja de Jesus, não são alguns dias que eu posso construir a minha vida de acordo com o que eu quero e passar aqui 70, 80, 90 anos, mas um dia vai acabar. Ou posso construir a minha vida em cima da palavra, viver os mesmos 70, 80, 90 anos e vai acabar, com uma grande diferença. Ou eu estarei com Cristo eternamente, ou viverei eternamente sem Ele. É uma escolha. E essa escolha não se faz do outro lado. Essa escolha se faz aqui. Hebreus 9, 27, por gentileza. Hebreus, capítulo 9, verso 27. Nós já vamos orar. Isso é mais sério do que a gente pode imaginar. Portanto, nós só temos essa vida. Portanto, nós só temos essa oportunidade. Portanto, nós só temos esse tempo. Nós não temos outra chance. Nós não temos a outra chance, da segunda chance. Nós só temos esta. Portanto, temos que aproveitar e sinalizar logo e fazer a decisão correta. Porque depois que morrer, meu querido, balbal de colau. É o que diz a Bíblia. O que está escrito lá? Hebreus 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrer 50 vezes. Ele vai, ele morre, depois ele volta. Aí ele volta numa minhoca. Depois ele volta, ele vai viver como uma princesa no castelo.
mas ainda não se arrependeu. Então Deus vai dando um monte de chance para ele. É isso que a Bíblia diz. Quantas vezes o homem morre? Morreu e acaba? Como diria a minha avó italiana, eu não sei o que é, mas deve ser um negócio negativo. Neca de piripitiba. Nananina não. Ela falava muito isso, irmã. Já ouviu essa frase? Ali não está dizendo que acaba, não. E como aos homens está ordenado morrerem, depois da morte vem o quê? O juízo. E quem ficará de pé no juízo? Somente aquele que edificou sua casa onde? Na rocha, filho. É aí que é o, como diria meu sogro, aí que é o problema. Não conseguiu falar problema, eu falo problema. Eu vou andar de bicicleta. Ele já foi, apressado, jogador de futebol, já foi, já está lá. Então, aos homens está ordenado morrer uma vez, mas não termina aí. Vindo depois da morte, o juízo. De que juízo Deus está falando aí? Da prestação de conta. Eu, você, grandes, pequenos, alto, baixo, americano, inglês, alemão, italiano, brasileiro, japonês, todos haveremos de comparecer aí, ó. Todos. Se isso não traz temor para a gente, eu não sei o que pode trazer. Mas se isso também não traz alegria, eu não sei o que pode trazer. Porque hoje nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz, ó morte, onde está a tua morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? A morte foi vencida na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que quem tem Jesus não morre mais. Amém, pastor Eduardo? Então trate de amar eu para me amar você também. Porque você vai ter que me aguentar. Porque nós vamos viver na Nova Jerusalém, que é uma cidade quadrada, que os muros são de pedras preciosas, as ruas são de ouro de cristal, e ali nós não precisaremos mais pagar nem carnê da Casa Bahia, nem CPFL, nem PTU, nem PVA, nem PVC, nem PVC, uma relação toda aí, porque ali nós estaremos eternamente com o Senhor. Se edificarmos a nossa vida em cima da rocha. A igreja está entendendo? Diga amém comigo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus por esta palavra que nos repreende, que nos disciplina. Glória a Deus por um pai amoroso que pega da sua vara com amor, mas nos açoita, porque Deus só repreende e açoita ao filho que ama. Portanto, se você está sendo repreendido e açoitado por Ele, dê glórias a Deus, porque você não é bastardo, você é filho legítimo, você foi chamado para viver eternamente com Cristo. Porque a repreensão, diz a palavra, a princípio, não nos causa muita alegria. Nós somos daquele que às vezes fechamos a cara e fazemos bico e chora e reclama. É assim? Olha lá, os irmãos estão falando ali. E alguém diz assim, eu vou ficar bicudo, e fica trombudo igual elefante, achando que Deus não vai nem dormir de noite. Saiba que o teu Redentor não cochila, não cochilará, nem dormitará aquele que te guarda. O guarda de Israel está contigo de noite, de dia, de madrugada, de manhã, a segunda, terça, quinta, sexta, o sábado, o feriado, o sem ser feriado, com impeachment, sem impeachment, com Dilma, sem Dilma, batendo a cunha, tirando a cunha, tirando quem seja que for. O Espírito de Deus está conosco 24 horas do dia. Portanto, nos acostumemos com isso, porque para onde nós vamos, nós só vamos fazer isso. É da glória, da glória, da glória, da glória. Pelo menos por 1000 anos, nós ficaremos só louvando a
Jesus, que são as bodas do Cordeiro. 1000 anos. Você tem noção do que é isso? Depois do arrebatamento, entra a dispensação do milênio. 1000 anos. Tudo igual sabiá. Só louvando a Deus e glorificando aquele que vive e reina eternamente. Sobre o que estamos construindo nossas casas? Estamos construindo para esta vida? Ou estamos construindo para a eternidade? É uma escolha. Estamos construindo para ficar e passar apenas esta vida? Ou estamos construindo para passar a eternidade com Deus? Que é o que nos espera. Eternidade. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. É para lá que nós vamos. Jesus disse e fez uma promessa linda e maravilhosa. Eu estou indo para o Pai. E eu vou preparar lugar para vocês. Isso ele falou 2000 anos atrás. Como ele é um exímio construtor e obediência ao Pai, eu acredito, isso não está na Bíblia, eu acredito, que 2000 anos depois já está pronto. Quando ele subiu não estava, se eu vou preparar. Mas isso já faz 2000 anos, já imaginou? Eu vou preparar lugar. Porque onde eu estiver, eu quero que as pessoas que eu amo estejam também. Amém? Esses dias eu li uma frase que falou o meu coração. Já estou encerrando. Jesus decidiu morrer por nós para não viver sem nós. Forte, né? Ele decidiu morrer por nós para não ter que viver sem nós. É forte, mas é verdadeiro. Porque Ele quer viver com a gente. Ele quer estar com a gente. Então, querido, querida, irmão, irmã, homem de Deus, mulher de Deus, você que nos ouve, nos assiste hoje pela internet, nós temos tido a alegria de visitar alguns países sem sair de Rio Preto. Isso nos alegra muito. Países como Irã, Iraque, como Chile, Estados Unidos, El Salvador, Bolívia. Esses dias recebi da mão do irmão Wander o relatório, porque você tem um relatório, dá para saber. Estamos chegando a muitos países. Você que nos ouve hoje pela internet, nos dá alegria da tua companhia. Querido, querida, edifique sua vida, edifique sua casa em cima da rocha, em cima da palavra, em cima da rocha que é Cristo, da salvação que é Cristo. Porque o temporal vem, a tempestade vem, o dia mau vem, os dias ruins eles vêm. Na minha vida, na tua vida, e de quem crê, de quem não crê, com uma diferença: o resultado é diferente na vida de quem crê. Você passa o temporal, você passa pela tempestade, você passa pela prova. Por quê? Porque aquele que te chamou é fiel para te guardar, aquele que te chamou é fiel para te abençoar, aquele que te chamou é fiel para te sustentar, como diz Isaías 41. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas passar pelo rio, não temas passar pelo fogo, não temas passar pela prova, não temas passar quando o inimigo está velozmente atacando você. Há um infinitamente maior do que ele, aquele que te guarda, aquele que te sustenta, aquele que te abençoa, o guarda de Israel. Esse não dorme, não cochila, 24 horas do dia está com seu olhar de amor, de bênção sobre cada um de nós.
Quando o inimigo vier contra ti por um caminho, pode esperar. Se permanecermos firmes na presença de Deus por 7 caminhos, este mesmo inimigo fugirá de nós. Quem pode prometer tal coisa? Quem pode realizar tal obra? Quem pode fazer tantos mistérios, tantas maravilhas na nossa vida, a não ser o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. A Ele louvor na igreja, de eternidade, de geração em geração. Louvores ao nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a exaltação. Na igreja, na congregação, em qualquer lugar, de geração em geração. Porque nós não louvamos nenhum homem, nós não louvamos nenhum Deus feito por mãos de homens. Nós louvamos aquele que existe eternamente. Jesus Cristo é o nome dele. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda glória, na igreja e de geração em geração. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Temos agora uma oportunidade de louvá-lo. Temos agora uma oportunidade de adorá-lo com a nossa vida. Escolha adorá-lo. Aleluia. Edifica em mim uma morada para ti. Sim, Jesus, aleluia. Um lugar onde teu Espírito Possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor. sim, Jesus. Ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória. Aleluia. Tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença, caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, Filho Deus. Edifica Edifica em mim uma morada para ti. aleluia. Um lugar onde teu Espírito Possa sempre estar. possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor. Sim, Jesus. Ser cheio de tua Cheio de tua presença e de tua glória. Respirar o teu amor em Tua presença. Sou cheio de tua glória. Tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença, caminho em vitória. Aleluia. Ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 santo. santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, Filho Deus. Fecha teus olhos.
pedir que o pastor Hermeson chegue aqui. Querendo Deus, dia 21 agora eu vou embarcar para a África. E nós estamos nesse mês orando por Rapalli, por Moçambique. Vou pedir que o servo de Deus, juntamente com a igreja, faça a oração por Moçambique, por Rapalli, pela minha vida, pelas pessoas que estarão se dirigindo. Estou indo para a minha terceira viagem. O coração fica apertado, sim. É uma viagem longa, são 10 horas pelo menos de avião até a África do Sul. Depois mais 1 hora para chegarmos em Moçambique. Nós vamos numa equipe de umas 10, 12 pessoas. Deus está no comando de tudo. O meu coração quer ir, mas ao mesmo tempo fica apertado. Tenho minha família, minha esposa, meus filhos. Tenho a igreja, os pastores, meus amigos. Enfim. Vamos orar, pastor. Peço que o senhor ore agora, colocando a África, colocando Moçambique, Rapalli e a nossa viagem. Gostaria de orar? Vamos orar juntamente com o servo de Deus. Glória a Deus. Ô Senhor, nós agradecemos ao Senhor por podermos te servir, Senhor, de forma integral. Senhor, a tua igreja tem se levantado e se colocado, Senhor, oh meu Deus, disposta a levar a tua palavra, Senhor, a Judeia, a Samaria, até os confins da terra. Obrigado por nos transformar e nos fazer, Senhor, homens e mulheres missionários do Senhor, meu Pai. Oh, leva ali o teu filho, a Senhor, a causa daquele lugar. Leva-o em paz, leva aquela equipe, Senhor. E que o amor do Senhor encubra, Senhor, a vida dos teus servos. Que eles sejam benditos ao ir, ao voltar, Senhor. Porque nós sabemos, meu Pai, que o desejo do nosso coração é a expansão, é a ordem do reino do Senhor. Estão indo, Senhor, debaixo do envio, debaixo, Senhor, da graça poderosa do Senhor, que tem chegado ao nosso coração, como humanos, meu Pai, cuidando da humanidade que te pertence. Senhor, exercendo o exercício do amor, que é o dom supremo de Ti. Nós colocamos esta nação, este povo, meu Pai, que, Senhor, eles possam entender que ali é chegado o reino de Deus. É chegada uma proposta, Senhor, uma mão de socorro, meu Pai. Oh, um gesto, meu Pai, de cristianismo efetivo, meu Deus. Leva os teus filhos, conduz todas as coisas, livra-os de todo mal, meu Pai. Abre portas, Senhor, onde não existe. Que venha, Senhor, a existência aquilo, Pai, que nem possa ser imaginado, mas que aquela terra veja, Senhor, oh, que aqui há homens que, Senhor, se levantam, Pai, que enxergam a necessidade, mas não se acovardam. Meu Pai, ainda que tenhamos problemas aqui, nós temos capacidade, meu Pai, de irmos lá, meu Deus. Abençoa a tua igreja, aqueles que têm sustentado, aqueles que têm orado. Meu Deus, missão está no teu coração. Nós colocamos, Senhor, a vida dos teus filhos, os projetos, meu Pai, e que a sorte do Senhor esteja com eles. Aquilo que eles colocarem as mãos, haja prosperidade, fartura, abundância, a graça e o bom resultado do Senhor. Nós, Senhor, nos agradecemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Estamos indo, com a graça de Deus, nesse próximo dia 21. O roteiro é nós entrarmos pela África do Sul, que é o primeiro país do continente africano. Divisa com a África do Sul, Moçambique. Entramos pela capital, Maputo, que é a primeira cidade que faz até divisa com a África do Sul. Se você ver o mapa lá. Depois nós andamos cerca de 1.700 quilômetros para estar onde estão as crianças de Rapalli. Essas crianças que nós abrimos o coração e recebemos elas. Eu vou levar no meu coração a certeza de que essa igreja está cumprindo o grande mandamento do Senhor, que é ir a todos os lugares, a todos os povos, demonstrar amor, demonstrar fraternidade, união, investir não somente o nosso tempo, mas também o nosso dinheiro ali. Eu levo cada um de vocês no meu coração um abraço a todas elas. De lá mandarei notícias e será uma viagem rápida, 10 dias só dessa vez. Dia 1º, querendo Deus, eu estou de volta. É muito rápido. Então vou levar na bagagem, no coração, o rosto e também o coração de vocês. Obrigado, vocês são maravilhosos. Vocês estão entendendo, né, a vontade de Deus. Nós temos uma programação especial também com a melhor idade.
que vai acontecer dia 24, agora de abril, às 19h30. Eles vão escolher uma pizzaria para ter uma noite napolitana. Ecco, tutto gente boa, tutto buona gente, coma que te fa bene, amém? Então procure a Márcia, o Vander, o pessoal da melhor idade, dia 22 agora, às 19h30, faça reserva, né? E tudo tem que ser feito com ordem e com decência. E na cantina nós temos pastel, mas não é de vento, não, com certeza, né, Debinha? Não é não, o pessoal já está preparadinho lá, pastel quentinho, fritinho na hora. E essa cantina tem feito missão também, tá bem? Amo a vida de vocês, continue orando por nós e firmes aqui na igreja. Eu quero ouvir de lá as notícias, hein? E eu vou pedir para alguém filmar as cadeirinhas e os banquinhos, e eu fico contando as ovelhinhas que vem de manhã, que vem à noite, que vem de eu conto as ovelhas. Eu sei exatamente onde vocês ficam. Eu bato os olhos à minha esquerda ali, fulano, aqui, vocês é que pensam que não. Eu pedi a Jesus uma mente fotográfica. E quem não vier nos cultos, quando eu não tiver, às 3 horas da madrugada vai cair pensando que está rolando, e vai estar rolando fora da cama. Pum! Aí vai acordar e falar, o pastor falou, eu não fui na igreja. Pastor, isso é praga, isso não pode. Não vai acontecer não, não é praga não, pronto. É o amor, é o cuidado, é o zelo, amém? Que o Senhor te abençoe, te leve em paz para a tua casa. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, uma segunda, uma terça-feira, uma quarta, uma quinta, uma sexta-feira e um sábado na presença dEle. Que você possa desfrutar de todas as bênçãos, de todas as maravilhas, de todo cuidado, de todo carinho, de toda a provisão do Senhor. Que o Senhor te livre do homem violento, do ladrão, do sequestrador, do acidente. Que Ele te livre da bala perdida, porque os dias que vivemos são dias maus, mas nós estamos com a nossa vida debaixo da graça e da unção do poderoso Deus. É o que desejo de todo o meu coração. A mão direita para Deus em sinal de adoração e de louvor. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção, a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E esse povo que é praticante da palavra, diga: abraça pelo menos 20 mil pessoas aí. Temos a nossa cantina, o pastel gostoso, suco refrigerante. Deus te abençoe, Deus te guarde.